E aí, galera, beleza? Tudo bem? Bom dia, como é que tá vocês na paz de Jesus? Hoje tem Bahia e o time da Bolívia. Me deixa em paz, né? E pela Libertadores e o Vitória enfrenta o Maranhão pela Copa do Brasil. Um às 19 e outro às 21. Vamos assistir os dois? Será que o torcedor do Vitória vai torcer para o Bahia? O Bahia representa a Bahia e o Brasil. Vem com a gente! E aí, minha galerinha, tudo bem? Tudo na paz de Jesus? Hoje tem, né, Vitória vai jogar na Copa do Brasil, pega o Maranhão lá dentro, né? E todo jogo é um jogo difícil, todo jogo tem as suas dificuldades, mas o que a gente espera do problema do Bahia, lá do Vitória, ele deu os pulos dele, que ele não é quadrado, vai pegar o time da Copa do Brasil, a gente sabe como é a competição da Copa do Brasil. O Vitória que tem 18 partidas sem perder e começa a afunilar as coisas, né? Começa a afunilar, mas independente disso, o Vitória vem mostrando esse ano, pelo menos no início de competição, eu não levo em consideração o Campeonato Baiano, mas tem mostrado na Copa do Nordeste que é um time que até agora parece que vai dar trabalho. Eu vi até um torcedor bradando que o Vitória fica anunciando atleta, e atleta lá fora fica dizendo isso e isso. Eu, quando eu estou aqui no microfone, eu tenho que pensar no que vou falar, tá bom? Fora daqui é outra história. E como aqui um cara que abrange vozes, né, e ouvidos que estão me ouvindo, eu tenho que ser um cara equilibrado nos meus comentários. Então eu vi alguns comentários de torcedor do Vitória, né, e do próprio jogador que disse que o presidente que estava trazendo um zum. Aliás, o Vitória, ultimamente, esse ano tem se metido em alguns zum, né? Algumas polêmicas. E é preciso ter muito cuidado, eu já falei aqui, quando você é dirigente e você é torcedor, você esquece a razão e termina agindo pela emoção. E o Vitória pega o Maranhão hoje às 19 horas, vamos ver no que é que vai dar. É jogo pela Copa do Brasil, é um outro campeonato. Não é baiano, não é Nordeste, já é um outro campeonato. E esses campeonatos, quando eles vão começando a entrar, e vai chegando para os clubes obedecendo os seus calendários, aquele time que tem o melhor plantel, ou que tem jogador à vontade, ou que pode fazer revezamento, é o que vai chegar lá no final da competição, né? A competição ela tem início, o meio e o fim. E esse percurso daqui até chegar lá no último, o caminho é espinhoso. E é preciso ter realmente jogadores à vontade para fazer essas mesclagens, como vai acontecendo, para não chegar lá na frente, está todo mundo arrebentado, e aí agora o bode é maior. Já o Bahia hoje faz seu jogo de volta. Eu já tinha falado até antes do jogo, do primeiro jogo, que eu não tinha medo, não tenho medo. Nós tivemos no jogo passado uma situação que nos favoreceu. Foi a expulsão do atleta a 3 minutos do primeiro tempo. Isso deu a gente um domínio do jogo. Perdemos uma série de gols, mérito também do goleiro. Mas eles jogaram lá, no campo dele, com um jogador a menos durante todos os 90 minutos. Pode-se dizer assim ou mais de 90 minutos. Mas, em compensação, levando em consideração, nós tivemos um ingrediente contra a gente, que é a altitude lá, 3,6. Entre 10 jogadores e a altitude, houve um equilíbrio, né? O Bahia se saiu bem. Eu não saberia dizer se o time lá, se ele tivesse completo, evidentemente a reação seria uma outra. Por que eu puxei esse assunto aqui agora, no dia de hoje, e não falei isso antes? Porque o que a gente ouve é de muita gente dizer assim,
o Bahia vai dar de não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto. Eu falei no dia de ontem e volto a repetir. Ninguém considere-se perdido antes de começar, ninguém se considere vencedor antes de começar e perdido antes do jogo terminar. Então o Bahia precisa estar muito atento a esse detalhe, saber que a nossa superioridade que dá aos repórteres de hoje, aos comentaristas, aos blogueiros de plantão e ao torcedor peru aqui, que fala muito, para que a gente não esteja caindo em excesso de confiança. E isso seja transmitido para o jogador de campo. É preciso que a gente tenha ciência de que eu já vi time com 10, com 9, eu já vi time vencer o outro. Então, precisamos entrar em campo focado, determinado, predestinado a vencer. E usar o fator campo, torcida, clima, atmosfera, momento, como favorável para o nosso lado. Esperamos que isso aconteça e às 21 horas vamos ter o jogo do Bahia com o time da Bolívia. Eu sou muito precavido porque a minha experiência já não mais faz eu viver de emoção. Eu vivo mais pela razão. E a razão é: ninguém é vencedor antes de começar a partida, seja ela qual for. Eu estou me referindo ao futebol, mas podia ser jogo de botão ou pauzinho, seja lá o que for. Ninguém é vencedor antes que a partida comece. E aquele que pensa por esse caminho está pensando errado. E ninguém se considere perdedor antes que a partida encerre. Certo? Compete o Bahia entrar em campo com os fatores que estão do lado dele, que eu acabei de citar, e possa trazer, né, para a gente o resultado, trazer, quando eu falo aqui mesmo, na Fonte Nova, fazer o resultado positivo para a gente. E que a gente possa ir para a próxima fase da Libertadores. Como diz a piadinha de manhã, a gente vai comendo a papinha pelas beiradas, né? Ó, passa o dedinho assim, ó, e vai, ó, comendo a papinha, né? Sem muito enxame, sem muita conversa. Tá bom? Então, o que a gente espera? Casa cheia, atmosfera boa, todo mundo esperando, o Brasil assistindo e o torcedor do Vitória vai estar do nosso lado, né? Vamos lá para a escalação. Vamos ver qual vai ser a provável escalação hoje do Vitória. O Vitória que vai a campo com o Lucas, deixa eu ver aqui, gostar direitinho, Lucas Arcantos Cáceres, né? O Neres, o Lucas, né? O Herter e Gemerson. Cáceres, Neres, Lucas Herter e Gemerson. O goleiro é Lucas Arcanjo. No meio de campo, Baralhas, o Wellington Oliveira e Mateuzinho. Já os homens de frente, Gustavo Mosquito, Janderson e Lucas Braga. Então, pela escalação, o Vitória deve entrar com 4-3-3. E vamos lá para o Bahia? Como é que nosso time, com a escalação? O time do Bahia, se manter, se repetir, é o mesmo. Esse mesmo que eu não gosto quando Rogério Ceni começa a fazer improviso. Ele já começa a inventar. Ele já encontrou mais um lateral esquerdo para colocar, que é o Mingo. Certo? Vai estar com Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Canives e Mingo. Olha aí. É aquele mesmo time que ele entrou lá. Quando o time começa a encontrar uma liga, ele começa a inventar mais improviso. Ele é assim. É o técnico improvisado. Certo? Repetindo. Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Canives e Mingo. No meio campo, o Bahia vai estar com Gianluca, Carlos Alexandre e Everton Ribeiro. Ademir, Lúcio e Buga. Esses são os três homens de frente. Então o Bahia deve entrar em campo com a mesma formação. Eu apenas condeno o improviso, tá certo? Eu condeno o improviso. Eu já questionava o improviso, né?
já, Juba, eu já questionava o improviso de Juba, porque a gente tem Iago Borducho, que está voltando, certo? Iago Borducho está voltando e já começou a improvisar alguém para improvisar Iago Borducho, para não colocar Iago Borducho. Então ele já começa assim. Então esperamos que o resultado de hoje seja favorável e que a gente possa sair da Fonte Nova com com nossa classificação bem avançada, tá bom? Então, obrigado a todos vocês, que Deus o proteja a gente, e à noite nós vamos ver se a gente consegue fazer essa transmissão ou não. Fazer uma resenha, um bate-papo, uma muliqueira, uma putaria, uma esculhambação, isso que importa. A sua empresa já está ali? Não? Estou aguardando vocês. Esse quadro aí atrás a gente vai mudar, tá certo? Então fica tranquilo, como dizia um amigo, tranquilo.